Vamos ler, e diz assim a palavra do Senhor. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, diga comigo, necessário, passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali se encontrava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Glória a Deus, boa, agradável e maravilhosa é esta palavra. Ore juntamente comigo. Deus querido, Pai amado, Espírito Santo, neste momento, Pai, estamos aqui reunidos para te louvar, para te engrandecer, porque o Senhor é o único que é digno de receber a nossa adoração. O Senhor é o único, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir que não venha ser eu, Pai, mas que venha ser o Senhor. Que eu venha ser apenas um instrumento em tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha crescer e que eu venha diminuir. Que o Senhor venha aparecer e que eu venha desaparecer, Pai. Porque a tua palavra, Pai, ela é viva e eficaz. E ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as mais sinceras intenções do coração. Pai, neste momento eu te peço que os nossos corações possam estar abertos, os nossos ouvidos atentos e a nossa mente ligada em Ti, para recebermos aquilo que o Senhor tem para conosco. Assim eu peço a Ti e te faço esta oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os nossos assentos, dando glória e aleluia ao Senhor. Santo é o Senhor, aleluia, bendito é o teu nome. Quando lemos o texto de João 4, no versículo 3, vamos entender que Jesus estava fazendo uma viagem. Jesus estava viajando, Jesus se encontrava na Judéia, mas ele queria ir para Galileia. E geograficamente, naquela época, a Judéia se encontrava na parte do sul e a Galileia se encontrava na parte do norte. E entre essas duas localidades se encontrava a cidade de Samaria. Só que os judeus naquela época, eles não se davam bem com os samaritanos. E aí, como é que ficou a história? Ao invés deles passar pela Samaria, eles davam uma volta, porque não queriam passar por lá. Eles não queriam dar de cara com um samaritano. Mas Jesus, irmãos, como eu amo Jesus. No versículo 4 ele vai dizer assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Gabriela, de quem que a gente está falando? A gente está falando de Jesus. Então Jesus tinha uma necessidade tremenda. Ele tinha uma tarefa divina a cumprir ao passar pela cidade de Samaria. Porque na agenda de Jesus, irmãos, esse dia já estava marcado. Na agenda de Jesus, o encontro com aquela mulher já estava prescrito. Ele disse assim: ó, eu vou passar por Samaria. Ninguém quer passar por lá, pois eu passo. Aí no versículo 7, vai dizer assim, que ao encontro dele veio uma mulher que estava sozinha, que ia buscar água no poço. E sabe o que eu acho mais interessante, irmão Juliane? Glória a Deus. É que Jesus pede água para a mulher. Só que quando a gente analisar o texto inteiro de João 4, Jesus não bebe água em nenhum momento. Tanto que os discípulos de Jesus voltam com o alimento e eles chegam para Jesus e dizem assim: Rabi, come. E Jesus vira para eles e fala assim: não, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não come em nenhum momento. Quem dirá então beber água? Então, Gabriela, se a intenção de Jesus não estava em beber da água, por que então ele pediu a água? Eu me fiz essa pergunta
Gabriela, não era sobre a água que aquela mulher podia me dar. Não era sobre a água que ela poderia me oferecer. Era sobre a água que eu queria dar para ela. Mas enquanto ela não percebesse aquilo que ela tem comparado ao que eu tenho, ela nunca vai estar pronta para receber aquilo que eu tenho. Então, a mulher se depara com Jesus falando com ela. Mas como pode? Um judeu falar comigo que sou mulher samaritana? Isso não existe. A gente não se dá bem, os nossos povos, ó. Não dá. Como é que o Senhor está falando comigo? E ainda me pede água, como se não bastasse que estivesse falando comigo, ainda me pede água para beber. Aí no versículo 10, Jesus vai virar para ela e falar assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água, não era eu que estaria te pedindo, mas seria você. E eu não somente te daria água, mas eu te daria da água. Aí a mulher vira para Jesus e diz assim: água viva, tá, conta outra. Como é que o Senhor vai tirar a água viva? O Senhor não tem balde. E esse poço, ele é muito profundo. Da onde é que o Senhor vai tirar essa água viva? A mulher ainda não tinha entendido que Jesus estava se referindo à água espiritual. Não era a água física que Jesus estava se referindo. Mas então, vendo pelo lado da mulher, pelo entendimento dela, pensando que Jesus estava falando da água física, até que o questionamento dela seria válido. Porque historiadores naquela época vão dizer que o poço tinha aproximadamente uma profundidade de 42 metros. E que a água de lá era extremamente rasa. Eu não sei se os irmãos já foram para uma piscina, né? Tem lá aquelas pranchinhas que você pula para dentro da água. Tem lá umas de 1 metro, 3 metros, 5 metros, 7 metros, 10 metros. Eu pulava sempre a de 1 metro, porque né, a Bíblia diz: não tentarás o Senhor com dor. Não arrisquei. Mas o Riquinho era aquele que pulava dos 7, dos 10, ele era corajoso. Agora imagina na sua frente aquela coisa enorme de 10 metros. Agora faz isso vezes 4. Era mais ou menos a profundidade daquele poço. E além do mais, a água de lá era rasa. Então o questionamento da mulher, até que a gente podia levar em consideração. Como é que o Senhor vai tirar a água aqui? O Senhor não tem balde. O Senhor não tem nenhum recurso para tirar a água. Mas o fundo, o profundo que Jesus queria visitar, não era o fundo do poço, não. O profundo que Jesus queria visitar era o profundo da alma dela. Porque o que adianta, mulher? Você está saciada por fora, mas a sua alma está morrendo de sede. Mulher, eu vou te dizer uma coisa: eu não preciso de recurso, não. Eu não preciso dos recursos que você acha que eu preciso para chegar lá, não. Por quê? Porque eu sou o próprio recurso. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for. Então, no versículo 13, Jesus vai chegar para a mulher e falar assim: tá, vou te explicar uma coisa. Quem beber desta água aqui vai voltar a ter sede. Mas agora a água que eu posso oferecer, aquele que beber da minha água, a minha água que eu lhe ofereço, jamais voltará a ter sede. Por quê? Porque será nela uma fonte a jorrar para a vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A fonte da vida é o tema deste culto. A mulher ainda pensando que Jesus estava se referindo à água física. Mas Jesus em nenhum momento estava falando da água física. Porque não era sobre saciar o exterior dela. Não era sobre saciar por fora. Era sobre saciar o dentro dela, o interior, a alma. E uma coisa eu vou te dizer: com a água do poço você não vai conseguir saciar o teu interior, não. Você não será capaz de saciar o seu interior com a água rasa do poço. A fonte da vida. Gabriela, que fonte é essa? Olha a fonte da vida aqui. Glória a Deus. Se você beber da minha água, jamais terá sede, porque isso é tudo aquilo que você necessita. Se você beber da minha
Eu estou cansada de vir aqui todos os dias. Então eu queria muito saber como é que eu obtenho essa água aí, essa água que eu vou abastecer. Eu amo Jesus, né? Jesus é maravilhoso. Parece que Jesus muda completamente de tópico. Eu analisando esse texto, eu falei assim, poxa vida, Jesus, justamente agora que a mulher estava interessada na água, o Senhor vai e começa a falar de outra coisa. Jesus é estrategista. Aleluia. Quem está conduzindo o diálogo aqui é ele, não é ela não. Aí Jesus vira para a mulher e fala assim no versículo 16, tá bom, você quer ter da água? Então vai lá buscar o teu marido. Aí a mulher assim, vixe, mexeu aí num tópico porque eu não gosto muito de falar sobre não. Aí vamos fazer o seguinte, você curta aí breve, eu não tenho marido não. Pois bem, o que você disse? Porque você já teve 5 e o que você tem agora não é o seu marido. Vamos analisar a vida daquela mulher. Ela teve 5 maridos. 5. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. E nenhum dos maridos era o marido com quem ela vive agora, dizendo que o 6º nem era o marido dela. A Bíblia não diz se os maridos se divorciaram, se alguns maridos morreram, se ela estava viúva, ninguém sabe. Mas a única coisa que eu sei é que aquela mulher teve 5 maridos e nenhum dos 5 maridos ficou. Então imagina o sentimento de insatisfação da vida daquela mulher. Imagina o sentimento que ela tinha, o sentimento de rejeição, de desprezo, o sentimento que nada na vida dela estava dando certo. Casei pela primeira, não deu certo. Casei pela segunda, vixe, também não. Vou casar pela terceira, também não deu certo. Agora na quarta vai, também não deu certo. Agora vou casar pela última vez, vamos ver se vai. Também não deu certo. Quer saber? Cansei de casar, não vou casar não. Imagina o sentimento que aquela mulher sentia. A Bíblia não nos diz, mas a gente pode tirar do contexto que talvez aquela mulher foi sozinha ao poço porque ela sentia vergonha da vida dela. Porque ela não queria se socializar com pessoas. Porque naquela época era comum as mulheres irem buscar água todo mundo junto no poço. Era uma atividade que elas faziam. Ô Margarida, quando é que tu vai buscar água no poço? Menina, eu vou lá para as 8. Vamos junto então, chama as outras. Era uma atividade que elas faziam. Mas aquela mulher, ela estava sozinha. Talvez ela nem sequer foi convidada. Ou talvez ela por si própria falou assim, não, quer saber, eu vou sozinha. Eu vou sozinha quando ninguém me vê. Eu vou sozinha num horário que a probabilidade de eu encontrar alguém é igual a 0. Eu vou nessa hora aí. Pois mal sabia ela que nos cálculos dela, que na matemática dela, não cabia Jesus. Mal sabia ela que tinha lá alguém esperando por ela. Mal sabia ela que tinha alguém que já tinha marcado um encontro com ela já há muito tempo. Deus Senhor, aleluia. Eu vou sozinha quando ninguém me vê. Não foi isso que aconteceu com Natanael? Em João 1, versículo 48, quando ele questiona Jesus e pergunta assim, por acaso o Senhor me conhece? E Jesus responde para Natanael e diz assim, Ô Natanael, eu te vi debaixo da figueira antes mesmo de Filipe te chamar, Natanael. Eu te vi quando ninguém te viu. Eu fiz questão de te encontrar quando ninguém queria. Jesus não estava querendo expor aquela mulher de forma alguma. Jesus estava querendo curar o interior dela. Aleluia. Porque ela estava procurando curar a ferida dela com curativos terrenos. Eu posso te dizer uma coisa? Tem feridas que somente o céu pode curar. Tem feridas na alma que somente Jesus é apto para curar. Você acha o quê? Que Jesus é chamado médico dos médicos em vão, por acaso?
Tem feridas que somente o céu tem a capacidade de curar. Então não adianta ir atrás de curativos terrenos. Não adianta você querer procurar alguma coisa que supra a tua necessidade, porque não vai suprir. Talvez seja passageiro, temporário, mas não será para sempre. Porque você não consegue saciar a sede da tua alma com a água do poço. Então, a mulher vira para Jesus e diz assim: eis que vejo um profeta. Então me diz uma coisa, profeta. Já que o senhor é profeta, o senhor deve entender dessas coisas aí, né? Essas coisas de adoração e tudo mais. Versículo 20. Então me diz uma coisa: qual é o lugar certo para se adorar? Porque os nossos pais disseram que a gente pode adorar no monte, que era o Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, vocês gostam de bater na tecla que o único lugar certo para se adorar é em Jerusalém. Então me diz aí, profeta, qual é o lugar certo para se adorar? E Jesus vira para a mulher e diz assim: mulher, vai chegar a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão. Porque os samaritanos, eles adoram aquilo que eles não conhecem. Já os judeus adoram aquilo que eles conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Mas eu vou te dizer mais, mulher, vai chegar a hora, e na verdade esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são esses a qual o Pai procura, porque Deus é espírito, e convém assim também que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aquela mulher, ela dá duas opções para Jesus, opção A e opção B. Aí, mas como Jesus é o professor da sala de aula e ele que escreve as provas, ele diz assim: não, vou arriscar as duas opções acima, eu vou criar minha própria. Opção C, nenhuma das alternativas acima. Mulher, quer saber por que nenhum dos dois lugares? Porque não é o lugar, é o coração do adorador. Não é sobre o lugar, é sobre a adoração que o adorador está entregando. Porque não é sobre o lugar, é sobre a entrega. Não é sobre o lugar, é sobre a redenção. Não é sobre o lugar, é sobre o quebrantamento. Não é sobre o lugar, mas é sobre o entender daquilo e de quem Deus é. São esses a qual o Pai procura, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O adorador, ele não mede a sua adoração a lugares. O verdadeiro adorador não adora por causa de pessoas. O adorador não mede a sua adoração a situações ou a circunstâncias. Porque o verdadeiro adorador, ele sente Deus em todo lugar que ele está. Ele começa a louvar a Deus em todo lugar que ele está. É no mercado, é dentro do carro, é dentro do trem, é na escola, no trabalho, em todo lugar que ele está. Ele está adorando. Porque o verdadeiro adorador reconhece quem Deus é. E o adora por isso. Porque o que adianta você querer buscar o lugar mais certo para adorar se o teu coração não está perante o altar? Não adianta você querer procurar o lugar mais santo para adorar se você não vive uma vida em santidade. Não adianta as pessoas olharem para você e dizerem assim: olha ali um adorador, e Deus lá de cima está falando assim: a adoração dele eu não estou recebendo. A adoração dele eu não estou recebendo porque não vem do coração. Me adora por momentos, me adora por circunstância, me adora por causa de pessoas, me adora só quando está dentro da igreja. Porque não é sobre o lugar, é sobre a adoração que sai, adoração genuína, adoração verdadeira. Ah, não, mas é porque eu levanto a mão porque todo mundo está levantando. Ah, não, porque eu estou pulando porque todo mundo está pulando também. Ah, não, mas eu dou glória a aleluia porque o pregador está mandando eu dar glória a aleluia. O verdadeiro adorador, ele levanta a mão porque reconhece quem Deus é. O verdadeiro
verdadeiro adorador, ele pula, ele roda, ele salta, porque não consegue se conter na presença do Espírito Santo. O verdadeiro adorador, ele dá glória e aleluia para bendizer o nome de Deus. Não é porque alguém está mandando glória. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Em todo lugar que ele estiver, ele vai adorar. Porque a adoração dele não está medida em lugares. Porque ser adorador dentro da igreja é fácil. Agora eu quero ser adorador lá fora. Eu quero ver as coisas apertar e você bater no peito e falar assim: eu não sei nem o que está acontecendo na minha vida. Eu só sei que Jesus é fiel. Eu não sei nem o que está acontecendo. A minha vida está indo tudo por água abaixo. Mas eu vou adorar. Eu vou falar assim: fiel é Deus. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Amantoreke andaramaçu, Aí a mulher aleluia. chega para Jesus e diz assim: tá, eu sei que vai vir o Messias. Versículo 26. Eu sei que vai vir o Messias, o chamado de Cristo. Ele vai falar pra gente tudo isso que o Senhor está me falando agora. Aí eu imagino Jesus, irmãos, olhando para a mulher e dizendo assim: já que tu não entendeu ainda, eu vou esclarecer as coisas para tu. Eu sou o Messias, ele que está falando contigo. E o homem sentado no poço virou um judeu que falava com os samaritanos. E depois ele foi visto como profeta. E agora ele é revelado como o Messias. Aleluia! Deus da glória. No versículo 28, vai dizer assim: deixando a mulher o seu cântaro, voltou para a cidade. Deixou a mulher o seu cântaro e voltou para a cidade. Não, você não entendeu ainda, que eu vou repetir mais uma vez. Deixando a mulher o seu cântaro, voltou para a cidade. Gabriela, não entendi, não se aterrei não, que a gente já chega lá. Qual era o propósito daquela mulher? Era levantar, pegar o cântarozinho dela, ir no poço de Jacó, buscar água e voltar para casa, certo? Certo. Até que um certo dia, ela encontra alguém no poço. E tudo aquilo que para ela fazia sentido, passa a não fazer mais sentido. Tudo aquilo que ela achava que era certo, agora já não é mais certo. Tanto que a mulher volta sem o cântaro, sem água, e ao invés de ir para casa, ela volta para a cidade. Deus Santo, aleluia! Quando você encontra Jesus, ele muda completamente o rótulo do seu vida. Santo Ele é o queria teu o quê? nome, Queria Senhor. voltar com a água para casa. E agora ela está sem o cântaro e sem água. Gabriela, por quê? A mulher não deixou o cântaro sem querer. Ela não deixou o cântaro para trás porque ela esqueceu. A Bíblia é clara quando ela diz deixando. Ela deixou lá. Por quê, Gabriela? Porque ela recebeu da água viva. Não entendi ainda. Quem recebe da água viva não carrega cântaro. Deus da glória, bendito é o teu nome, Quem Senhor. recebe da fonte não carrega cântaro consigo. Por quê? Porque se você carregar seu cântaro, você vai ter que buscar água no poço. Então aquela mulher está dizendo assim: ó, eu recebi da água viva, para que eu vou querer carregar cântaro? Aleluia. Se eu recebi da água viva e agora ela é uma fonte dentro de mim, eu lá vou querer carregar cântaro comigo? Eu mesmo não. Deixei para trás mesmo. Tem gente segurando o cântaro até hoje. Meu Deus. Tem gente que acha que já recebeu da água viva, mas na verdade nunca deixou o cântaro para trás. Tem gente que está dependendo da água do poço ainda. Meu Deus. Tem gente que está achando que a água do poço vai suprir alguma coisa na vida dela. Só que aquela mulher, ela decide deixar o cântaro para trás. Ela diz assim: olha, eu recebi da água viva, então eu não quero mais depender da água do poço. Porque a água viva, ela vai me saciar. Eu não quero voltar todos os dias para um lugar
onde eu me encontrava. Eu quero deixar os meus velhos hábitos para trás, porque eu recebi da água viva, da fonte da vida. Então aquela mulher deixa o quadro dela para trás. E ela vai para onde? Para a cidade. O único lugar que a mulher talvez menos queria ir era para a cidade, porque ela não queria se socializar com ninguém. Ela não queria bater um papo com ninguém, não. Só que agora ela está voltando para a cidade. E no versículo 39, vai nos dizer que ela sabe o que ela está falando? Eu encontrei o Messias. E ele me disse tudo aquilo que eu já fiz. Deus. Eu encontrei o Messias. Bendito é o Senhor. Para nós que havia de vir. Eu o encontrei. E ele me disse tudo aquilo que eu já fiz. Ele conhecia a minha história. Ele conhecia o meu passado. Ele conhecia as minhas circunstâncias. E mesmo assim ele não mediu esforços para me encontrar. Ele sabia exatamente da vida que eu levava. Ele sabia exatamente de quem eu era. E mesmo assim ele chegou em mim e disse assim: toma, a água viva aqui para você. Aquela mulher ali foi curada espiritualmente. Gabriela, como é que eu reconheço alguém que foi curado? É fácil. Quando a pessoa começa a contar a história dela como se fosse a história de outra pessoa. Ao invés de ser lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria. Ao invés de ser o pranto de choro, agora é brado de vitória. Bendito é o Senhor, aleluia. E aquelas dores, aquelas frustrações, aquela ferida que havia dentro daquela mulher, ela passou a contar como testemunho. Deixa eu te contar um negócio. As tuas dores, as tuas frustrações, aquilo que você está passando, não fica triste não. Jesus gerou um testemunho dentro de você. Aleluia. Fica triste não, coloca teu joelho no chão e começa a interceder, porque Jesus está gerando um testemunho. Aquela mulher chega e diz assim: eu encontrei aquele. Eu encontrei ele. Enquanto muitos não faziam questão, enquanto muitos não queriam, enquanto muitos não me viam, ele fez questão de passar pela Samaria. Aleluia! Deus bendito e fiel. Obrigado. Enquanto muitos desprezavam a Samaria, Jesus passou pela minha Samaria. Deus bendito, Senhor, aleluia. Sabe o que o texto vai nos dizer? Todos aqueles que ouviam a mulher dizendo, acreditavam naquilo que ela estava falando, pelo testemunho que ela estava dando. Oh, Jesus lindo. Teu testemunho que você está gerando não é para a sua glória, não. Não é para você bater no peito e falar assim: fui eu. É para que o nome dele seja glorificado através da vida. O testemunho que você está gerando não é nem seu testemunho. É sobre o que ele fez na tua vida. O propósito de vida daquela mulher era ir buscar água no poço todos os dias. Porque ela pensava que aquela água ali podia saciar alguma coisa dentro dela. Esse vazio que tinha dentro dela. Essa necessidade de ser amada. Só que a água do poço não vai saciar o teu vazio. Porque Jesus é a fonte da vida. Somente Jesus vai ser capaz de preencher aquilo que está sentindo dentro de você. Porque é sobre Jesus, irmãos. Não é sobre eu, não é sobre você, não. É sobre Jesus, sempre foi. O encontro estava marcado já há muito tempo. Antes mesmo daquela mulher sair de casa. Antes mesmo dela sair de casa, Jesus já estava lá.
Aí espera. E aquela mulher não imaginava nunca. Talvez ela podia até encontrar alguém. Mas agora você acha que ela estava imaginando encontrar Jesus lá? E é bem provável que nasce a esperança. Porque Jesus não só resgatou a uma alma, mas foi a uma cidade inteira, através da vida daquela mulher, para quem ninguém dava valor. Jesus olhou assim para ela e falou assim: eu te dou valor sim, porque eu derramei o meu sangue por você. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas de uma coisa eu sei: que na agenda de Jesus, o dia 26 de maio de 2024 já estava agendado.